Afinal, o que podemos esperar desses 4 episódios especiais de Naruto? Primeiro, só para contextualizar para quem talvez esteja perdido e não saiba muito sobre esses 4 episódios, em 2023 foram anunciados 4 episódios especiais de Naruto em comemoração aos 20 anos de estreia do anime, mas que infelizmente foram adiados por questões de produção, com a intenção de melhorar a qualidade do projeto. Só que recentemente um leaker confiável, chamado Sugoi Light, confirmou que a produção desses 4 episódios foi concluída e que poderiam estar previstos para sair no final desse ano. Até agora, pelo que sabemos com base na prévia dada no primeiro anúncio, é que esses 4 episódios serão sobre uma missão do time 7 no clássico, sendo liderados pelo Naruto. Tirando isso, não há nada oficialmente confirmado sobre o envolvimento do Kishimoto no roteiro ou que a premissa inicial dessa missão tenha mudado. Tem canais e blogs que repercutem essa informação, mas até onde eu pesquisei, nada confirmado. E se vocês quiserem, vocês mesmos podem pesquisar, vocês mesmos podem tirar isso a limpo. Mas, de preferência, pesquisem de verdade, porque se vocês usarem ChatGPT, ele vai dizer qualquer coisa que tem aí em algum blog aleatório, né? Como eu já vi gente usando. Ah, olha, o Kishimoto está envolvido aqui nesses 4 episódios, aí foi lá, usou o ChatGPT disse que sim, sendo que não tá. Bom, sabendo disso, o que podemos esperar desses 4 episódios? Eu tava pensando aqui que, será que talvez esses 4 episódios especiais não poderiam ter uma pegada parecida com a sexta OVA de Naruto, Crossroads, que foi uma animação feita em CGI com os gráficos da série Storm, que acontece em um momento entre o arco do País das Ondas e o exame de Chunin, onde, em resumo, o time 7 faz uma missão e acabam enfrentando um time de Nukenins randoms, mais ou menos no nível deles, e no final há um plot twist encaixando uma espécie de primeira aparição cronológica do Orochimaru e do Kabuto antes do exame de Chunin, revelando que eles estavam por trás do ataque desses Nukenins como uma espécie de primeiro teste que o Orochimaru fez para avaliar a força do Sasuke. Seria perfeito se a história desses 4 episódios se passasse num período entre arcos, após o exame de Chunin e antes da revolta do Sasuke, visto que a Sakura tá com cabelo curto no pôster, o mesmo período onde encaixaram o arco do Hidato no anime, a única missão que eles fizeram após o exame de Chunin, que foi um filler, né, pra quem não sabe. Até porque não há muito espaço pro time 7 fazer uma missão juntos após o exame de Chunin. E no fim tivesse alguma conexão com Boruto revelando em off, fora da tela, sem o time 7 saber que o vilão ou vilões principais desses episódios tinham algum envolvimento com a Akara ou até com os Otsutskis, se tornando um link com Boruto e a primeira aparição cronológica deles. Se estiverem envolvidos com a Akara, poderia ser um cientista e seus lacaios fazendo experimentos atrás de criar um receptáculo compatível para o Ishiki, como foi no arco de Iwagakuri em Boruto, onde descobrimos a conexão entre o cientista que criou as fabricações e a Akara só no final. Algum gangster ou empresário alagatou, dono de uma empresa que na realidade seria um dos braços da Akara, pois muita gente esquece que a Akara era uma espécie de sociedade secreta, praticamente os Illuminatis do universo de Naruto, com uma esfera de influência que ia de governos até a empresas de fachada. E se tiverem envolvidos com os Otsutskis, poderia ser um Otsutsuki em si, talvez um subordinado do Urashiki, caso ele faça parte de uma dupla, e quem sabe até a dupla misteriosa do mural rachado na dimensão do Jubi, que no final das contas poderiam muito bem ser só personagens originais do anime como Deep Olga foram pra cara. Um padrão que eu não sei se todo mundo percebeu é que Momoshiki, Ishiki, Kinshiki e Kaguya são todos inspirados em guerreiros que derrotaram monstros, Onis, ou seres quase divinos e celestiais como a própria Kaguya, que era praticamente a representação de uma deusa na Terra. Já o Urashiki é inspirado em um pescador, Urashimataro, um humano comum, que por sorte ajudou uma tartaruga, recebeu gratidão celestial e se deu mal no final. Não me surpreenderia se ele fizesse parte de uma dupla que segue o mesmo conceito, e o parceiro dele fosse um Otsutsuki inspirado em Sanen Netaro,
que é um personagem que se encaixa muito nesse conceito e ainda tem Taro no final do nome, como a maioria dos Otsutskis, né, que são inspirados em personagens que sempre tem Taro no final do nome. Um sufixo comum em nomes masculinos japoneses, geralmente dado ao filho primogênito. Momoshiki é Momotaro, Kinshiki, Kintaro, Ishiki. Em algumas versões, o personagem da lenda que dá base a ele se chama Insumboshi e em outras se chama Insunkotaro. Em resumo, Sanenetaro é um personagem dos contos japoneses, um camponês que tinha preguiça de trabalhar na plantação, ficou dormindo por 3 anos seguidos, mas acabou resolvendo o problema de seca da sua vila quando acordou do nada e empurrou uma pedra de um penhasco, fazendo o rio debaixo do penhasco mudar o curso e irrigar as plantações. O que também corrobora com a noção de que o mural dos Otsutskis representa um pódio, com a dupla dos murais rachados sendo a que representa o terceiro lugar, a mais fraca. O que justificaria a Kaguya nem vê-lo como uma ameaça se esses episódios quiserem ser consistentes com aquele filler da Kaguya, onde ela fala das ameaças que virão à Terra um dia e aparece a silhueta de Momoshiki, Kinshiki e Urashiki. Ou então ela já lidou com ele de alguma forma que eu já vou citar a seguir. Enfim, ele seria o mais fraco da dupla mais fraca. Então esse Otsutsuki poderia ser uma espécie de batedor mais fraco, alguém não muito além de um ninja regular, até porque nem todo Otsutsuki vai ser uma Kaguya, um Ishiki ou um Shibai da vida, alguém que apenas tem a função de observar e reunir informações para o Urashiki, lembrando que o Urashiki, segundo ele mesmo, era focado em reunir informações. Então, ele tendo um olheiro, alguém capaz de ajudá-lo a reunir essas informações, não seria impossível. Esse conceito poderia encaixá-lo em qualquer arco original e seria o personagem perfeito para esses 4 episódios especiais. Apenas dizendo que ele veio à Terra para ver o que estava acontecendo, para relatar a Urashiki, o seu superior. Talvez ele tenha percebido que algo já estava errado no mundo da Kaguya e do Ishiki bem antes de Momoshiki e Kinshiki, mas assim como o Netaro do conto, ele decidiu tirar um cochilo que durou 1000 anos, ou talvez tenha sido pego por uma armadilha da Kaguya que induziu ele a esse sono. E depois de acordar, ele continuou seu trabalho se disfarçando como um humano, até acabando por enfrentar o time 7, digamos que ele pode ter se disfarçado do alvo da missão deles e derrotado por eles sem nem mesmo eles fazerem ideia do que enfrentaram ou que, de certa forma, atrasaram a invasão dos Otsutskis por muitos anos, mesmo que acidentalmente. Seria um plot excelente, cara. Seria uma ótima forma de encerrar esses 4 episódios com algo que ninguém esperava e também, sabe por quê? Porque eu quero mais é que o hater de Boruto e fanboy de Naruto que não se adaptou as mudanças na franquia, engula elementos de Boruto o máximo possível. Então aí todos animadinhos por esses 4 episódios. Esses 4 episódios vão vir, que foda, que foda, que foda, que foda. E no fim vão ter que engolir Boruto, porque Boruto faz parte da franquia, certo? Nunca vai desaparecer. E provavelmente muitos dos materiais relacionados a Naruto nos próximos anos vão tender a ter algum elemento ou menção a elementos de Boruto. Se tivermos conteúdos entre 699 e 700, ou talvez o mangá do Minato, não se surpreendam se a gente tiver, mesmo que nas entrelinhas, elementos de Boruto no meio. Amado mais jovem, Victor mais jovem, a cara iniciando as suas maquinações dentro dos governos, dentro de empresas, sem que os protagonistas sequer façam ideia. Personagens que vão ter alguma conexão com a cara que talvez só seja revelada no arco final, de forma que vai surpreender todo mundo, certo? Não se surpreendam. Não se surpreendam. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos algum dia.